Está movendo neste lugar, né? Que noite poderosa que o Senhor está nos dando, a oportunidade de sentirmos a presença dEle em nosso meio. O interessante é que eu não tenho o hábito de escutar louvor, eu não tenho o hábito. Embora eu tenha uma sabiá lá em casa que canta dia e noite, né? Mas eu não tenho o hábito de escutar louvor. E hoje, depois que saímos da escola dominical, ficou responsabilidade minha o almoço, né? A esposa trabalhando. Os irmãos sabem, eu sou cozinheiro industrial, eu trabalho para 2.500 refeições, mas em casa eu não gosto de cozinhar. E hoje, para minha animal, comecei a colocar um louvor, mas eu não comecei a querer pular dentro de casa, sentir a presença de Deus. Falei, o negócio é bom, de vez em quando eu vou colocar mais, porque é gostoso sentir a presença de Deus. E eu tinha certeza que o culto dessa noite seria marcado pela glória de Deus. Abra a palavra do Senhor no livro de Jó, do seu capítulo de número 14. É um texto muito conhecido quando o pastor nos convidou aqui no culto de hoje para ministrarmos a palavra. Eu gostaria de dividir com a igreja aquilo que o Espírito Santo colocou do nosso coração para dividir com a igreja. Livro de Jó, capítulo de número 14. Nós vamos ler os 3 versos principais que a gente ama, 7, 8 e 9. Amém? Jó, capítulo 14, versos 7, 8 e 9, que diz assim: Porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Verso 8: Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó. Verso 9: Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Podemos assentar, em nome de Jesus. Hoje, domingo, costumeiramente, nosso culto da família, não é isso? Nós aprendemos culto da família, um culto que nós ofertamos a Deus em prol da nossa família, em prol do esposo, da esposa, dos filhos. Mas quem sabe nesta noite, você adentrou neste lugar dizendo assim: Deus, a minha esperança acabou. Talvez você entrou no culto de hoje dizendo assim: pastor, eu estou como uma árvore cortada. E sabe aquilo que mais dói? Que a gente é cortado quando a gente está querendo produzir, não é verdade? Quando você olha para uma árvore ali, às vezes você tem uma área verde na sua casa, que seja. Às vezes aparece uma arvrinha lá, você fala assim: deixa eu cortar logo, porque senão ela vai me dar trabalho quando crescer. E às vezes nós somos podados no começo do sonho. Às vezes a gente só projetou um sonho e a gente, podado. E às vezes isso deixa marcas nas nossas vidas. Isso às vezes deixa dores. Mas aprenda um negócio. Todas as vezes que a gente erra, o que a gente fala? Eu tenho um plano B. Sim ou não? Se você pegar, vou marcar uma viagem, de repente acontece alguma coisa, o carro quebra, você fala, mas eu tenho um plano B. Posso dizer algo? Deus, ele mantém no plano A, Deus não muda o plano dele. Aprenda isso. O plano de Deus vai continuar sendo o plano A, Deus não tem um plano B. O plano dele é único para as nossas vidas. O plano de Deus é sempre extraordinário. E embora a gente vai passar por momentos aonde a nossa árvore vai ser cortada, aonde a gente fala assim: Senhor, mas por que eu passando por isso? Mas são processos que Deus nos permite passarmos. Se a gente voltar para o livro do Gênesis, a gente vai ler na história de um homem chamado José, que um dia ele era uma semente. E quando ele sendo semente, Deus olha para ele e fala assim: José, vou te dar um sonho. E ele sonha e ele diz assim, que ele estava no campo, colhendo junto com seus irmãos. E a Bíblia fala para nós que quando ele colhe, os feixes ficam ali, postos em pé. A Bíblia fala que todos os feixes se prostram para ele, o dele permanece de pé. As pessoas olham e falam assim: essa árvore vai dar trabalho se crescer. E diz então que passa-se de novo, José tem outro sonho. E a Bíblia fala para nós que ele fala assim que as estrelas, os astros, ou seja, sol e lua, se prostra perante ele. Ele chama o pai, chama os irmãos e diz assim: sonhei com isso. É Deus dizendo para ele: José, vão podar, mas o plano A permanece de pé.
A Bíblia fala então que José, ele é levado para os seus irmãos ali, ele é levado, vendido como escravo por uma caravana ismaelitas que estava indo em direção à terra do Egito. E quando José está lá, ele foi cortado literalmente. Uma árvore em plena ascensão foi cortada. Mas se esquece, a palavra do Senhor fala que é o cheiro das águas, ela brotará e trará ramos novos. A palavra do Senhor não fala que vai plantar uma nova árvore, mas a palavra do Senhor fala que ela voltará a produzir ramos novos. E quando José está lá no Egito, que ele está preso, a terra dele cada vez mais seca, sem esperança, a Bíblia fala que passa-se o padeiro, passa-se o copeiro, ele tem um sonho, e ali a terra dele continua seca. Mas diz que um dia o grande maioral chamado Faraó, ele tem um sonho, a qual ninguém poderia interpretar. Todos os magos, todos os feiticeiros do Egito são chamados, mas ninguém pode interpretar o sonho do rei, o sonho do imperador, o sonho do faraó. Aí é Deus dizendo assim: José, aí do cárcere, começa a sentir o cheiro das águas da minha providência chegando para ti. Começa a sentir aí de dentro da prisão, José, o cheiro das águas que eu faço chegar sobre o teu ministério. E está lá José tranquilo, dizendo assim: acabou, eu acho que eu sou uma árvore mesmo, vou morrer e acabou. De repente alguém fala assim: é José? Ele fala: sou eu. Alguém precisa te ver, porque há algo que ninguém consegue desvendar, a não ser uma árvore que Deus plantou. Aleluia, você está entendendo? Tem algo que não vai acontecer enquanto a sua árvore não produzir, porque Deus te plantou naquele lugar. Fique em paz. Pode cortar, pode tentar matar, mas só dá jeito quando começar a produzir a árvore que Deus plantou sobre a tua vida. E a Bíblia fala então que José interpreta os sonhos de Faraó, e ele, acostumado, porque era uma árvore que foi cortada, para onde ele já está caminhando de volta? Vou voltar para a prisão. Faraó olha para ele e diz: mas não, você não está entendendo, José. Essa árvore aqui começou a produzir hoje, essa árvore começou a produzir neste momento, e nós entendemos pela história da palavra de Deus que José se tornou um governador dentro da terra do Egito. Não é isso que a palavra do Senhor fala? Detalhe: no Egito nunca houve cargo de governador, nunca existiu, somente foi criado por José, ainda mais um estrangeiro. Mas Deus diz assim: eu plantei essa árvore, ela vai produzir aonde eu quiser, ela vai gerar o que eu quiser, porque sou eu o Deus que planta. Então fique em paz. O ambiente a qual você está foi porque Deus quis te plantar naquele lugar. Pode até cortar, pode dizer que não tem jeito, pode dizer que acabou, mas se for necessário, Deus cria cargo. Se for necessário, Deus faz produzir aquilo que Deus quer. Mas descansa o teu coração, porque o cheiro das águas nós vamos voltar a produzir novamente. Quer ir mais um pouquinho além? Nós já vamos voltar para o texto. A Bíblia fala para nós, em 1 Samuel, que havia um homem chamado Davi, um homem que era excluído pelo pai e pelos seus irmãos. A Bíblia fala que Davi, por ser filho ali de uma concubina, muitos dizem que ele era filho de uma prostituta, mas eu não creio nisso. Aí muitos usam aquela expressão, Salmo 51:5, porque na minha iniquidade fui criado. Eu não creio, porque todos nós nascemos no pecado. Não foi isso que a palavra do Senhor nos ensina? Todos nascemos no pecado. A criança dentro do ventre, ela já é pecadora, porque ela vem nesse mundo pecador. Então todos nascemos no pecado. Nós entendemos que Davi, por ser ruivo, diz que todo homem considerado ruivo era amaldiçoado. Era assim que acreditava, porque Adão, ruivo, Adram, da terra, Palestina, vermelho, quer dizer. Nós vemos ali Esaú, ruivo, vendeu o seu direito de primogenitura. Então todos aquele que era ruivo era considerado amaldiçoado por Deus. Então quando nasce Davi dentro da casa de Jessé, ele olha assim: não é bom deixar dentro de casa, manda-se Davi embora. Mas Deus olha para Davi e fala assim: quem plantou foi eu. Quem plantou foi eu. E nós entendemos que Davi, ele viveu no campo, cuidando do rebanho dos seus pais. Ele não podia nem entrar dentro de casa, para você entender. Porque todos aqueles que tinham um descendente ruivo na sua história, diziam assim: na minha casa você não entra, mesmo sendo filho. Mas um dia Deus olha dos céus e fala assim: Davi,
ao cheiro das águas, está chegando para você. E diz então que Davi está lá no campo, chega lá, Samuel, olha por um, olha para o outro, olha para um, olha para o outro, mas Deus dizendo assim, essa água não é para nenhum, é para Davi. Você entende o que Deus tem para nós nessa noite? Tem pessoas que vão querer até tomar da nossa água, mas Deus está dizendo, não, essa água não é para pessoas específicas, é para pessoas a qual Deus tem um propósito nesta noite. E nós entendemos que quando Davi está lá no campo, passa-se todos. Quem sabe Samuel, ele fica assim, fala assim, Deus deve ter errado. Ele para com essa cabeça e fala assim, acabou os mancebos? O pai olha um por um e fala assim, tem mais um, que está lá no campo escondido. Aí Deus fala assim, ninguém senta na mesa, enquanto essa árvore não chegar. Eita glória! Você entende o que é isso? É noite que Deus está começando a mexer com nossas estruturas, está dizendo, ei, fique em paz, quem plantou foi eu. É noite que Deus está querendo trazer esperança viva para os nossos corações nesta noite. É noite que Deus está querendo estabelecer um novo concerto com cada um de nós nesta noite. Porque às vezes nós estamos ali querendo florescer, mas quem sabe vem uma luta, uma dificuldade, corta, a gente tenta, às vezes dizendo, Senhor, mas por que eu? Por que está acontecendo? Mas quando nós clamamos a Deus, Ele ouve o nosso clamor. Jonas fala para nós, Jonas 2:2, se não me falha a memória, que ele dizendo assim, olha, das entranhas do inferno eu clamei ao Senhor, Ele me ouve. Você não está nas entranhas do inferno, você está na presença de Deus, clamando ao nome dEle. Então fique tranquilo, porque o cheiro das águas, o Senhor vai trazer esperança para as nossas vidas. Eu preciso compartilhar algo com a igreja, que eu compartilhei em uma única igreja, e eu sinto de compartilhar nesta noite. Os irmãos sabem, eu não tenho mais mãe, não tenho mais pai, e o acordo meu da esposa era, a gente casa, mas eu não quero mais filho. Era um acordo nosso. Porque todos os filhos que nasciam, minha mãe que comprava a saída de maternidade, eu dizia, eu não quero sofrer por isso. E era o nosso acordo. E quem vem no caminho? Maria Clara. Deus dizendo, o acordo é de vocês, não é meu. E para você entender, Maria Clara não foi projetada por nós, foi projetada por Deus. E quando a Maria Clara estava no ventre da esposa, devido a uns turbilhões de problemas que nós estávamos passando, outroras, um dia eu com a esposa no monte, Deus disse assim, coloca a mão e consagra a Maria Clara agora. Eu orei e consagrei essa criança, falei, Senhor, ela é tua, não é minha. O Senhor está trazendo ela para algo novo sobre a nossa história. Para você entender, quando você está pensando que está tudo bem, às vezes a árvore vai ser cortada, mas Deus está dizendo, fique em paz, eu estou no controle. A Maria Clara veio perfeita, linda, maravilhosa, mas aí vem um problema. Por isso que quando eu olho para ela assim, irmãos, eu vejo como Deus é maravilhoso. Quando a Maria Clara fez o exame do pezinho, o diagnóstico não foi legal. Está vendo? Pelo diagnóstico da medicina, a Maria Clara hoje era para estar numa cama, sem andar, sem mexer nenhum músculo. Porque ela nasceu com deficiência de biotinicidade, biotina. E o médico dizendo assim, essa é uma doença que vai degenerando aos poucos, até os 2 meses é tranquilo. Mas vai degenerando, a criança tem problema neurológico, a criança vai viver na dependência de remédio pro resto da vida. As unhas não crescem, os ossos são fracos. Eu lembro que quando eu recebi aquele diagnóstico, sabe quando você está numa árvore florida? Falei para a esposa, fica em paz, você não abre a boca para ninguém, nós vamos orar uma semana. Porque Deus disse que Ele estava no controle. Fizemos uma semana de oração dentro de casa, eu e ela, nem os nossos filhos sabiam. Eu falei para ela, você não vai contar para ninguém. Fizemos uma semana de oração, o pediatra preocupado mandou fazer os exames. Repetimos o exame dela, quando foi lá o médico disse assim, fique em paz, aleluia.
Quando nasce ela, pelo fato dela ser ruiva, para você entender, é chamado de heterogotipo. É uma mutação genética chamada de MC1R, como Davi passou. E esse zerigoto, ele causa assim um sério problema. Deus fala assim, até quando a gente fracassa, Deus dá uma criança ruiva de olho azul, para você ver, Deus fala assim, você fracassou, mas eu não. Aí está aí, ó, aquela menina que era para viver, presbítero Valdeir, a dependência de remédio, que hoje, com 9 meses aí, que ela completou, que era para estar numa cama, talvez respirando por aparelhos, por isso que quando eu vejo ela gatinhando por baixo do banco, fazendo psh, eu falo assim, vai mesmo, porque Deus disse. Quando eu vejo ela batendo palminha de um lado para o outro, eu fico olhando para ela e falo assim, como Deus é maravilhoso. Quem sabe você chegou aqui nesta noite dizendo assim, pastor, o médico diz, mas fique em paz, porque quem dá a última palavra ainda é Deus. Quem sabe o médico olhou para você e diz assim, não tem jeito, mas fique em paz, porque o Senhor não dorme, Ele não perde uma batalha, o Senhor não entra na guerra para perder. Xaramandara calabaia. Aí está aí, irmãos, 9 meses, está quase andando sozinha já, é uma espoleta dentro de casa. Tem hora que você fala assim, Senhor da glória, obrigado. Mas sabe por quê, irmãos? Porque quando ela estava lá, eu fui clamar pelo cheiro das águas, e o Senhor trouxe para ela a esperança qual o médico disse que não tinha. O Senhor trouxe para ela aquilo que o médico falou que não era capaz. Hoje ela não é dependente de remédio. Hoje ela não tem esse problema que o médico disse que ela teria, que ela ficaria acima de uma cama com problema neurológico, retardo mental, retardo daquilo. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós fomos clamar ao cheiro das águas, e quando nós estávamos dentro daquele quarto clamando durante uma semana, o Senhor olhou do céu e disse, calma, calma, porque tem raiz, calma, calma, porque a raiz ela não morre. Sabe o que é interessante de uma árvore? Que quando você corta uma árvore, a raiz ela entra em estado de hibernação, ela não morre, mas quando ela vê as águas, ela começa a agitar, dizendo, opa, tem vida, e o Senhor está dizendo para ti nesta noite, quem sabe você está sentindo uma raiz, mas Deus está dizendo, ei, não morreu, só está hibernando, mas a hora que descer a graça, a glória de Deus, vai voltar à vida novamente. Aleluia, glória a Deus. Não vou demorar. Porque há esperança para a árvore que foi cortada. Às vezes a gente fica se parando no tempo, esperando, Senhor, mas e aí? Mas aprenda algo. Toda árvore que é cortada, você sabe por que você ainda está se sentindo cortado, mas sua casa não desmoronou? Você sabe por que ainda seu ministério não desmoronou? Porque mesmo que você corte uma árvore, a raiz dela fica intacta e o ambiente em volta não se desfaz, não se movimenta. O inimigo cortou o tronco, mas ele diz, a raiz eu não consigo cortar, por isso que não caiu. O inimigo planejou, quem sabe, destruir sua história, seu ministério, seu casamento. Quem sabe ele até feriu, mas ele não derruba, porque a raiz ainda está lá embaixo, presa. Você sabe por que a sua casa ainda não caiu? Porque o Senhor está dizendo, porque tem raiz profunda, que alcançou lugares aonde o inimigo não consegue alcançar, porque tocou aonde o inimigo não consegue colocar a mão para tirar, porque olha o trabalho, as árvores às vezes, quando ela busca por água, ela vai buscando raiz, a raiz dela se torna até mesmo quilométricas, colocando ali enfileiradas, se torna raízes fortalecidas e quilométricas. Quem sabe o inimigo dizendo assim, agora eu derrubo, agora cai, mas ele se esqueceu que quando nós plantamos o joelho no chão, é a profundidade de raiz que está descendo, é a raiz que está crescendo cada vez mais. Ele olha só o que está na superfície, ali ele pode até cortar, pode até derrubar, mas Deus está dizendo, ei, só está hibernando, porque a hora que eu derrubar a minha presença, a hora que eu derrubar da minha chuva, vai voltar a crescer, vai voltar a ter abundância novamente. Porque nós entendemos, olha o estado a qual Jó estava passando. Olha o momento a qual Jó estava enfrentando. Perdeu tudo, perdeu seus bens, perdeu seus filhos. Mas ele dizendo assim, a esperança eu ainda não perdi. Jó está ali dizendo assim, olha, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a presença de Deus.
E ali Jó se manteve intacto na presença do Senhor. Ele ali se manteve firme na presença do Senhor. Ele foi vendo ali uma árvore que produzia, uma árvore linda que chamava atenção, mas de repente alguém cortou o tronco ali e deixa os galhos morrendo, mas de repente olha para ele e fala assim, acabou a história. Mas sabe o que é o mais interessante? Eu me lembro de uma fábula que certa feita, uma floresta estava em chamas e todos os bichos daquela floresta começam a fugir. Porque o incêndio estava atacando tão gravemente aquela floresta. Tudo que tinha ele consumia. De repente um pássaro pousa numa árvore, olha para ela e diz assim, o fogo está chegando. Você não vai sair daqui? Aquela árvore dá uma suspirada e olha para o pássaro e diz assim, daqui eu não saio, porque eu sou árvore, plantada pelo próprio Deus. O que nós aprendemos com isso? A árvore dizendo para o pássaro, o fogo pode passar, mas ele não me mata. O lenhador pode cortar, mas ele não me mata, porque eu fui plantada pelo próprio Deus. O interessante é que quando a gente lê em Salmos, a palavra do Senhor fala para nós que Deus plantou a própria árvore. Foi Deus que plantou, então olha bem para cá. Você sabe por que a gente não cai? Porque foi o próprio jardineiro que nos plantou nessa terra. Porque foi o próprio Deus que nos plantou neste lugar. E nós somos vide em excelência. Nós somos árvore para frutificar. Nós vamos passar por momentos ali, já viu? Quando a gente é menino, quando a gente é jovem, garoto, a gente quebra galho de árvore, né? Quando a gente tinha aquela mania, a primeira paixãozinha, escrevia o nome na árvore, né? Escrevia com preguinho, escrevia na árvore, escrevia o nome, escrevia lá. E sabe o mais interessante? Que se você voltar naquela mesma árvore, ela tem as marcas, mas ela continua de pé. Sim ou não? Se você lembrar como garoto aí, quando você ia para a casa do vô ou da avó, que tinha uma árvore, que se amarrava uma corda, fazia de balanço, você vai olhar para lá, que está o sinal, mas ela continua de pé. A corda desgastou, mas ela continua de pé. Pastor, o que tem a ver com isso? Começa a lembrar o tanto de coisa que você já passou. Começa a buscar na sua memória o tanto de frustrações que você já enfrentou. O tanto de feridas que já criou casca nova. Mas o Senhor está dizendo, você foi plantada por mim, por isso que nunca caiu. E para nós já entrarmos na parte de finalização, que as horas já se foi. A palavra do Senhor fala que Jó é bem enfático nisso que ele está dizendo. Mas ao cheiro das águas. Algumas traduções vai dizer que é a própria chuva. Algumas outras traduções vai dizer no literal, que é ao cheiro das águas. O que nós entendemos hoje por cheiro das águas? A palavra do Senhor fala para nós no livro de Levítico, capítulo 26, versículo de número 4. Então vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, a árvore do campo dará o seu fruto. Hoje, às vezes a chuva está passando lá longe, não é? A gente fala assim, cheiro de chuva. Chuva não tem cheiro, irmãos. Chuva não tem cheiro, água não tem cheiro. Nós entendemos que água ela é incolor e inodoro. Chuva não tem cheiro. Mas o que produz então, pastor, esse cheiro de chuva? É chamado de petricor. É quando as águas batem na pedra. Na mitologia grega quer dizer o sangue dos deuses correndo na pedra que exala esse perfume. Mas nós, como somos cristãos, não acreditamos na mitologia grega. Nós somente cremos na que a história ela propaga no ano de 1860, quando alguns historiadores eles explicam para nós, é chamado de petricor. Este é chamado o cheiro da chuva. Porque quando a água ela bate ali na pedra, quando ela bate no solo, que é composto de várias bactérias chamado gósen, que ela é produzida nos perfumes. Quando essa água ela bate, essa bactéria ela recebe o cheiro de chuva, ela começa ali do cheiro de água, ela começa a exalar um perfume onde a gente confunde com perfume de ozônio, ela começa a exalar um perfume que de longe você fala assim, estou sentindo o cheiro de chuva. E mais interessante que às vezes a chuva nem passa onde a gente está, mas a gente fala assim, estou sentindo o cheiro de chuva. Posso ir mais além, liberar uma palavra profética sobre a tua vida?
Talvez a chuva não passe aqui, mas vai passar lá e você vai sentir o cheiro aqui. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está querendo falar contigo nesta noite? Talvez você está só sentindo o cheiro aqui, mas Deus está dizendo, eu estou passando lá. Porque às vezes você sente o cheiro de chuva, às vezes que está a quilômetro de distância, o vento traz, e você sente o cheiro de chuva e fala assim, nossa, me enganei, a chuva não veio, mas alguém recebeu chuva lá. E o Senhor está dizendo, ei, se preocupe não, talvez você chegou aqui dizendo, Deus, eu preciso, e Deus está dizendo, ei, se preocupe não, só sinta o cheiro, porque a chuva está passando lá, quem sabe na sua casa, quem sabe na sua família que está distante, que você veio aqui nessa noite dizendo, Pai, eu preciso, e Deus está dizendo para ti, ei, se você crê, sinta o cheiro da chuva de Deus nesta noite, que está passando lá, talvez você não vai ver a chuva aqui, mas você está sentindo e Deus está dizendo, eu estou tocando lá, não morreu, não acabou, mas vai começar a brotar de novo, vai começar a ter vida de novo, vai começar a trazer árvore, novidade para aquele lugar. Alabaxoramaia, subidaracamanchoramenébias. É noite que o Senhor está trazendo esperança para nós nessa noite, irmãos. É noite que o Senhor está trazendo algo novo para nós nesta noite. Talvez você não vai ser aquela mesma árvore que você foi um dia. Não vai ser. O seu ministério não vai ser o mesmo que foi lá atrás. Não vai ser. O seu casamento não vai ser o mesmo que foi lá atrás. Não vai ser. Mas a base é a mesma. Mas o Senhor está dizendo, vai produzir algo novo. Aleluia. É o Senhor dizendo, vai começar a produzir algo novo sobre a nossa história. Porque quando você pega uma árvore, vamos usar isso aqui como uma referência, olhe bem para cá. Achei que era leve, rapaz, pesado. Quando você olha para uma árvore, você vê ela um tronco. E quando você corta, ela começa a crescer de outro jeito. E o interessante é que ela começa a crescer mais forte, procurando mais sol, para dizer, eu preciso me fortificar rapidamente. E o Senhor está dando para nós uma oportunidade nesta noite, qual seja a área que nós fomos cortados. Seja ministério, seja área espiritual, seja a área que for, seja a área financeira, sentimental, o Senhor está dizendo, te prepares, não vai ser o mesmo tronco, mas vai crescer mais forte e melhor do que o primeiro. O Senhor está dizendo para nós nessa noite, te prepares. Você vai ter lembrança de como era, mas você vai dizer, rapaz, que melhor que ficou melhor, o meu casamento ficou melhor, a minha família ficou melhor, o meu ministério ficou melhor, a minha casa ficou melhor, eu lembro de como era, mas agora eu sei que ficou melhor, porque o Senhor trouxe galho novo, ramo novo, o Senhor trouxe folha nova. É noite que o Senhor está dizendo, ei, te prepare, porque Deus está mandando algo novo sobre as nossas vidas. Te prepare, porque Deus está trazendo algo novo, está crescendo algo novo sobre a vida da igreja, sobre essa igreja Marcha Canaã, aqui do bairro do Secap. Aravassoramaia Toriqueminácia. Porque às vezes a gente fica frustrado, dizendo, Senhor, mas por que eu? O Senhor está dizendo, é para fortalecer o seu ministério, é para fortalecer a sua casa, é para fortalecer aquilo que eu tenho projetado. Sabe por quê? Lembre-se disso, Deus nunca tem um plano B, Ele sempre permanece no plano A, e o plano A de Deus nunca pode ser frustrado. Aprenda isso, o plano A de Deus, ele não pode ser rasgado, porque Deus fala assim, corta, nasce de novo. O Senhor olhando para nós, corta, nasce de novo. Talvez as pessoas, até mesmo o inimigo, até pessoas usadas, até homens permitindo querer nos destruir. Se preocupe não, saia daqui nesta noite com seu coração em paz. Saia daqui nesta noite, espiritualmente falando, irmãos. Espiritualmente falando, a gente tem que ser ousado, a gente tem que ser corajoso na presença de Deus. Mas será que nesta noite você pode dizer assim, eu estou sentindo Deus? É você e Deus, irmãos, não é eu. E eu estou sentindo o meu. Eu não posso crescer no seu lugar. Eu não posso crescer na tua história. Será que você pode dizer assim, Deus, eu estou sentindo o cheiro.
Ou melhor, será que você pode sentir algo aí dentro começando a se mexer, a raiz está saindo do estado de hibernação, dizendo: eu estou sentindo o cheiro. Será que você pode dizer aí no seu íntimo, dizendo contigo mesmo: tem algo mexendo aqui dentro, pastor. Tem algo começando a sacudir aqui dentro. É a raiz respondendo lá da profundidade, dizendo: ei, o que aconteceu do lado de fora está trazendo resposta para o lado de dentro. É a raiz dizendo aí do lado de dentro: ei, aquilo que machucou do lado de fora está trazendo resposta para o lado de dentro. E o lado de dentro está respondendo: cresce, sai para fora, volta a produzir, volta a ser robusto, volta a ser lindo novamente na presença do Senhor. E eu encerro aqui nessa noite com essa palavra: saia daqui regozijando, saia daqui com esperança, porque é noite que o Senhor marcou para nós voltarmos a frutificar na presença dEle. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.